Boa noite, amigos do Culto do Evangelho no Lar. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Vi o Cícero entrando aí primeirão. Desculpe-nos pelo pequeno atraso. Nós tivemos um pequeno atraso aqui, gente, de 10 minutos. A gente acabou tendo que reconectar aqui a internet, mas deu tudo certo. Então, boa noite para todo mundo que está entrando. Nós estamos iniciando o culto de número 129, culto do Evangelho no Lar. Para quem está acompanhando o texto, nós estamos percorrendo o texto de O Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós estamos iniciando as instruções dos Espíritos do capítulo 19. Então, bem fácil de achar o lugar em que nós estamos posicionados. Exato. E é o item 11, que chama-se A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Olha aí, gente. Que é a primeira instrução dos Espíritos, que, aliás, é do José Espírito Protetor, dado na cidade de Bordeaux em 1862, que pela confirmação de Chico Xavier é o irmão José. É José Barnabé, então. José Barnabé. Que maravilha, gente. Bom, pessoal, então para nós iniciarmos o nosso culto, nós vamos fazer a prece e vamos em frente com Cristo. Nosso Deus, nosso Pai, de eterno amor, de eterna misericórdia, de eterna justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, o nosso Mestre, tão amado, nós todos nos reunimos aqui nesta noite. E neste momento, Jesus, nós voltamos os nossos corações à Tua magnificência, nos mesmos termos em que um dia lindamente o fez Francisco de Assis. E te dizemos: Senhor, fazei de todos nós instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Onde houver erro, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que todos nós procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Por favor, Senhor, sê conosco nesta noite, porque sem as Tuas mãos nós todos estamos relegados às nossas próprias deficiências, e sem o Teu amor nós estaríamos condenados à solidão da nossa própria mediocridade, do nosso próprio eu. Nós precisamos de Ti, Mestre, como terra seca anseia por água. Nós queremos os Teus postulados mais que tudo, porque só o Senhor traz à terra as verdadeiras palavras de vida eterna. E assim, Jesus, com todas as nossas esperanças e com a nossa fé depositadas no Teu santo nome, que mais uma vez aqui, pedindo por mais trabalho para que nós sejamos capazes de redimir os nossos espíritos, que, ajoelhados espiritualmente, nós te dizemos: Ave Cristo. Aqueles que aspiram à glória de servir em Teu nome, te glorificam e te saúdam. Nós chamamos muito, Mestre, sê conosco aqui, na nossa reunião, no nosso culto do Evangelho no Lar e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Então, como eu disse, é a mensagem: a fé, mãe da esperança e da caridade. A gente vai comentando parágrafo por parágrafo. O espírito de José, espírito protetor, começa dizendo: para ser proveitosa, a fé deve ser ativa, não pode entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Gente, essa frase aqui é magnífica, né? Já de cara ele faz uma afirmativa maravilhosa, que a fé é a mãe de todas as outras virtudes que conduzem a Deus. E de fato a gente crê nisso porque
nós sabemos lá do Velho Testamento que Deus nos fez à sua imagem e semelhança. E a semelhança que nós podemos ter em relação a Deus é justamente o amor. Tendo em vista que, pela mais alta definição, segundo Chico Xavier, de Deus, é aquela exposta pelo evangelista João em uma de suas cartas, quando ele diz e afirma: Deus é amor. Então, nós, criaturas divinas, à semelhança de Deus, nós também podemos amar. Claro que não é o amor divino, mas é o amor que nós somos capazes de sentir. E esse amor, essa busca pelo amor, antes dele desabrochar, é necessário que nós encontremos a fé superior, que é a busca desse amor, a busca pelo que nos está faltando. Até a psicanálise diz que todo ser humano tem um buraco existencial que precisa ser preenchido. E quando ele é preenchido por coisas materiais, a pessoa nunca se satisfaz, a pessoa nunca está plena, nunca está feliz, está sempre buscando outra coisa a mais e se ilude nessa busca sucessiva por prazeres ou coisas eminentemente transitórias, que são as coisas materiais. Ora, ao contrário, quando ela busca a espiritualidade, quando ela busca o seu religamento à paternidade divina, e ela somente busca esse sentido profundo da religião quando ela tem fé, não é? Ela vai encontrar o amor, ela vai encontrar o amor de Deus nela mesma. Então, é bastante compreensível a frase exposta pelo Espírito de José, dizendo que a fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. E, portanto, nós devemos velar atentamente, através da fé, pelo desenvolvimento das outras virtudes dela decorrentes. Então, para que a fé seja efetivamente positiva, para que ela seja efetivamente proveitosa, ela terá que ser ativa no bem, ativa no amor, ativa na caridade. A fé que faz, a fé que acontece, que busca a fraternidade. Então, nós achamos e acreditamos piamente a ligação fundamental que existe entre a fé e o amor de Deus. Pessoal, a gente se lembra da tradição com Paulo de Tarso, de que a fé sem obras, ela é morta. E aqui, o espírito de José, que a gente acredita ser o irmão José, está dizendo para todos nós sobre essa possibilidade da fé se entorpecer. Ela não pode se entorpecer. Ele está trazendo uma advertência muito importante. E com os estudos espíritas, cristãos e principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, nós teremos a informação categórica de que a fé é um dom de Deus, um dom divino. Então nós teremos mais fé à medida em que os nossos espíritos se purificarem mais. A gente tem, há algumas semanas nós estamos falando sobre isso. A fé, ela é diferente da esperança, tanto que aqui ele está dizendo que ela é mãe dessas outras virtudes. A fé é dom do Espírito, e por isso, e lindamente, eu até vi que ela tá aí, nossa querida amiga Solange. Ontem a Solange fez uma linda oração na nossa reunião com o Salmo 23, e no Salmo 23 a gente tem essa imagem linda de Davi mostrando como a fé é dom do Espírito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, gente, a fé, quando nós somos capazes de adquiri-la, quando a gente chega lá, olha,
pode ser difícil, demanda muito esforço, demanda muitas obras, mas a beleza de nós conquistarmos a fé é porque ninguém tira isso do nosso coração. A fé é um tesouro que vai estar conosco infinitamente. Diferentemente de Deus, que é eterno, nós somos infinitos. Nós tivemos um início porque somos criaturas de Deus, mas nós não teremos fim. Nós somos espíritos imortais infinitos e a nossa fé vai estar infinitamente guardada no fundo dos nossos espíritos. Então, é difícil esse processo de burilamento do próprio espírito? Certamente, mas vale a pena, gente, porque esse tesouro é o tesouro de você ser inabalável, é o tesouro de você ter poder, é o tesouro de você seguir em frente para Deus, para a espiritualidade superior, sem precisar ter as aflições tão comuns aos planos mais materiais de vida. Então, alcançar essa beleza da fé é como Jesus falou para Maria Madalena, nos relatos aí de Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. Quando nós penetramos a fé, nós começamos a penetrar os mistérios da vida. É um outro nível de consciência. Segunda-feira nós estávamos falando sobre isso no centro, olhando para a foto de Chico Xavier. Chico Xavier tem uma vida tão diferente das outras pessoas, e esse homem teve uma performance encarnado tão diferente, porque certamente, a gente está aqui com alguém que conviveu com ele, certamente Chico Xavier acessou, mesmo encarnado, realidades que para nós ainda são mistérios. Extrafísica. Porque são realidades acessíveis apenas e acessadas apenas por aqueles que amam. Que quando a gente ama, e é por isso que ele está traçando esse caminho aqui conosco, quando nós amamos, nós vamos criando esses novos dons nos nossos espíritos. E é por isso que a espiritualidade superior vai dizer, a fé é dom do espírito. É uma beleza, gente, é um tesouro. E o dia que a gente chegar lá, com essa fé inabalável que move montanhas, que muda qualquer realidade, o dia que a gente chegar lá, a gente vai bem dizer todas as dores, todos os sofrimentos pelos quais nós passamos, porque tudo nos levou ao seio de Deus, a essa beleza que é uma felicidade indizível aqui na terra, mas que é o direito daqueles eleitos, daqueles que atravessarão a porta estreita sobre a qual Jesus falou. Não é fácil, mas vale a pena, e esse é o nosso caminho, esse é o nosso desafio, é por isso que a gente está encarnado aqui na terra. Exatamente. Aí prossegue o Espírito de José dizendo, a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Olha essa frase. Engraçado, você tinha acabado de dizer, né, sobre a esperança. Então, sendo todas as outras virtudes filhas da fé, natural, então, que as duas grandes virtudes elencadas aqui pelo Espírito, que é a virtude da esperança e a virtude da caridade, sejam uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Então vamos guardar isso na mente, gente, no coração. A trindade inseparável do espiritismo cristão é a fé, a esperança e a caridade. Beleza. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Exatamente, porque quando eu espero, né, quando eu oro ao Senhor, quando eu estou fazendo a minha prece ao Senhor, eu estou justamente colocando nas mãos dele a minha esperança de que aquele pedido vai ser realizado. E eu lembrava isso pelo Chico, a esperança é o amor que sonha. Olha que lindo. Olha que lindo isso. Se não tiverdes fé, prossegue o Espírito, que esperareis? Exatamente, é o drama do materialista. Exato. Porque ao julgar que o nada o espera, ao não esperar pela vida futura, ao não acreditar na proteção de Deus, na paternidade divina, na perfeição divina, na assistência dos mensageiros de Deus, ele não tem razão para esperar nada, a não ser o próprio desespero dentro do materialismo, que apenas preconizam nada, a destruição da vida, entre aspas, a vida material, que é a vida que ele acredita, e portanto não tem sentido a pessoa esperar. E por essa razão
muitos deles cometem o engano de apressar a sua própria desencarnação, faceando problemas de saúde muito graves ou problemas financeiros insolúveis, não é? Então, justamente aí é que pecam na sua integralidade, por não terem fé, não têm coragem de esperar nada de Deus. Prossegue então José: não é a fé que dá o amor? Olha aí, eu tinha dito isso no início. Ah, que beleza. Não é? É exatamente a nossa compreensão, porque o Espírito de Teófilos me ensinou isso lá atrás, há muitos anos atrás, 20 anos atrás. Ele me ensinou isso quando nós estávamos estudando juntos o livro Pensamento e Vida. E ele falou que a semelhança de Deus que nós podemos ter é justamente a semelhança do amor de Deus dentro da nossa medida restrita do amor humano. Mas, não obstante, o que vai nos dar esse amor é justamente a fé, a busca por Deus. Isso é maravilhoso. E por fim, a última pergunta desse parágrafo: se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Exato. Então eu não tenho razão para reconhecer Deus, eu não tenho razão para louvar a Deus. Olha só que triste isso. Então eu não tenho nem amor para dar a Deus, no sentido do amor filial que todas as criaturas lhe devem. E isso é apenas um atestado de mediocridade espiritual. E, pessoal, a gente também estava conversando sobre isso no centro, que o Geraldinho está colocando aqui. A proposta do cristianismo, ela demanda a fé. Porque quando nós ouvimos, por exemplo, do próprio Cristo, saindo da boca do Cristo, e essa frase sendo relatada aí pelos seus evangelistas, principalmente Mateus e Lucas, no caso das bem-aventuranças: bem-aventurados os aflitos. Materialmente é impossível conceber isso, que os aflitos sejam bem-aventurados, porque o materialista, ele acha que você só está bem se a sua saúde estiver bem, se a sua vida financeira estiver bem, se a sua, literalmente, tudo tiver se a sua família estiver em paz. Do contrário, você está aflito e você não está bem. Agora o Cristo diz, não há solução. O Cristo diz: bem-aventurados os aflitos. Nós só podemos compreender isso os que choram, sobrecarregados, os tristes, os que sofrem a perseguição por causa da justiça. Exatamente. Bem-aventurados, do nome dele, bem-aventurados. Bem-aventurados, ou seja, é uma proposta que desafia o materialismo. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E num mundo como o nosso, gente, tão belicoso, com a proposta de bater o levou. Então percebam, nós precisamos de fé para poder tangenciar essa proposta do Cristo. E como o Geraldinho está colocando, gente, nós não podemos nos enganar com o materialismo, porque o materialismo, ele sempre tem resultados que são muito tristes, que são desastrosos, porque a lógica materialista é o oposto dessa lógica da fé. Vamos pensar assim, o caso que o Geraldinho estava abordando do autoextermínio. A pessoa que é materialista, ela vai pensar assim: o nada é o zero. E matematicamente, o zero, ele pode ser melhor do que uma dor, que é o menos 30, do que um sofrimento superlativo, que é o menos 100. Matematicamente, o materialismo vai levar a pessoa a buscar esse nada, mas esse nada não existe. E é uma ilusão. É uma ilusão. E na proposta materialista, na lógica materialista, o espírito encarnado na Terra vai perseguir um caminho que vai fazê-lo sofrer mais. Porque, numa palavra muito realista, muito sincera, André Luiz, através da psicografia do Chico, nos diz: sempre é possível sofrer mais se o espírito buscar esse caminho. Que é o desconsolo. Exatamente. Né? Ao passo que a religião verdadeira, na fé verdadeira da pessoa, lhe dá consolação. Exato. A inexistência de fé, a inexistência da esperança em relação ao divino dá à pessoa o total desconsolo. Porque não há solução. Não tem solução. Uma doença terminal, não há solução. Uma falência financeira, não há solução. Exatamente. Não é? E é por isso que o materialista vai adotar essa lógica do nada. Porque ele vai chegar a um raciocínio
que ele vai supor filosófico, que ele vai supor teórico, mas não nos enganemos, que parte de materialismo, da inexistência do espírito imortal, da inexistência de Deus, ele vai chegar sempre a um raciocínio que não tem sentido na vida e que o nada ele é mais confortável se você não estiver nos gozos dos prazeres do mundo. Então, gente, é um raciocínio que a gente precisa observar com muita atenção e principalmente combater e não deixar que esse raciocínio materialista penetre na nossa amada doutrina espírita. Especialmente nos nossos centros espíritas, né? A mesma coisa se diz em relação ao aborto. Exatamente. Olha só, como a pessoa acredita no nada, se há o nada, não há espírito ali, ela se julga no direito de matar o feto dentro do próprio ventre. Vejam que é uma lógica, materialista. Isso é, aos olhos dos espíritos superiores, um crime inominável. Não é? Na terceira estrofe, o espírito vai dizer, no parágrafo, a fé, divina inspiração de Deus. Olha aí, gente. Então veja, divina inspiração de Deus. Quer dizer que Deus está sempre inspirando as suas criaturas a buscá-lo. Exatamente. Veja a pobreza espiritual de quem não tem fé. Não é? Ela está numa situação como que num nimbo do nada. Né? Desligada. Né? Desligada. Por isso que ela precisa, é a que mais precisa da religião. Exatamente. Porque o significado profundo de religião é religare. Religare. No latim. Ligar de novo aquilo que foi desligado. Conexão. Né? Não é? Por isso que a fé é uma divina inspiração de Deus. Desperta todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Nossa, gente. Gente, isso é maravilhoso. Então, aqueles que combatem a fé realmente estão fazendo um trabalho das sombras. Exatamente. Um trabalho das trevas. De estacionamento. De estacionamento moral, ético, filosófico, científico e religioso. Exatamente. Porque a fé funciona até na ciência. Eu até brincava no Centro Espírita, Grupo Espírita Sabiramar, nessa terça-feira, que todos nós, a maioria de nós, não sabe como funciona o avião. Não é? No entanto, a gente entra no avião com fé que aquele mecanismo todo, né, aquele apetrecho voador, aquele veículo, irá nos levar de um ponto a outro em determinada velocidade. Agora, a gente entende como funciona o avião? Não. Mas eu tenho fé nos engenheiros aeronáuticos que produziram nas indústrias aeronáuticas aquele veículo. Não tem? Dá certo, né? Eu tenho fé na competência deles, na capacidade deles, no estudo deles e na formação deles, técnica, para me proporcionar uma viagem aérea. Da mesma forma como eu tenho fé nas empresas que o manufaturaram. E como tenho fé também nas empresas que fazem a manutenção do veículo, no próprio piloto que está conduzindo, o copiloto, que sabe o que faz. Eu tenho fé no piloto. Olha que interessante. Exatamente. Isso, né? Como eu tenho fé também que a tripulação é preparada para nos atender convenientemente. Ora, se eu não tirar a fé que eu tenho na ciência, eu não entro no avião de jeito nenhum. Como tem pessoas. Não é? Por quê? Agora, se eu tenho fé numa coisa tão pequena que é um veículo de transporte, eu não vou ter fé naquele que criou o universo inteiro? É, de fato, muito raso. Muito infantil a situação espiritual das pessoas sem fé. E só um comentário bem breve aqui, pessoal, como a gente está colocando aqui, o Geraldinho acabou de colocar, no texto da codificação, como em toda a literatura psicografada por Chico Xavier, nós temos que prestar muita atenção porque nós vamos garimpando esses tesouros. Vejam, num simples aposto, divina inspiração de Deus, nós temos um conceito poderoso. Então a gente tem que sempre prestar muita atenção nesses textos. Aqui no caso aqui do Espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo. Do Espírito José. Do Espírito José. Então, ele diz também que
a fé vai despertar todos os instintos nobres do homem de bem e que vai ser a base da regeneração. Ora, se nós todos, não somente espíritas, mas eu já ouvi isso de vários religiosos de todas as religiões, estamos num momento crítico de transição planetária para o mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração terá que ter a fé como base. Olha aqui, é a base da regeneração. Então não é o materialismo que vai vingar. Exato, e Kardec fala sobre isso. Não O é o paradigma é o espiritualismo. Não é o materialismo histórico, não é o materialismo filosófico, não é o materialismo científico, não é, em suma, a falta de Deus, a falta de crença em si próprio, que o homem vai conseguir elevar a Terra a uma condição de regeneração. Somente vai consegui-lo se tiver como base a fé. Fora da caridade, não há salvação. É preciso, prossegue, portanto, que essa base seja forte e durável. Olha aí. Porque se a mais ligeira dúvida vier a abalá-la, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, pois, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Então a gente tem que ter coragem para dizer essas coisas, né? Tem gente que acha até que eu sou meio louco de dizer isso e ficar repetindo isso. Então nós temos que combater o materialismo. Allan Kardec diz isso expressamente. O grande inimigo do espiritismo é o materialismo. O espiritismo não veio combater nenhuma outra religião, nenhuma outra escola de fé que não seja a espírita, porque nós encaramos todas as escolas religiosas como dignas de Deus aos homens, representando cada qual um passo no caminho que as elevará a Deus. Ora, o que veio justamente veio combater no mundo terrestre o materialismo, e nós temos que lembrar, o João Pedro já falou isso aqui em outras ocasiões, lembrar que no século XIX nós vamos ver o recrudescimento do materialismo na Terra, porque é justamente o século que vai trazer as teorias do materialismo histórico, do materialismo científico, do materialismo filosófico, né, do niilismo, do positivismo. Então, e o espiritismo surge nesse século por quê? Justamente para combater essa tendência de encarar a vida apenas pelos ângulos estreitíssimos do material. E também para mostrar que o método alinhado a um grau significativo de positivismo levaria sim ao reconhecimento do espírito. Exato. Foi o que Kardec fez. E é o que a ciência de hoje, de ponta, está reconhecendo ao descobrir múltiplos universos, né? Universos paralelos, ou por outra forma nós podemos dizer outras dimensões, né? Então é muito interessante isso, porque nós temos que ter coragem de mostrar aos homens a fé verdadeira sem medo de cair no ridículo, porque na verdade o ridículo é a falta de fé. Né? Aos olhos da espiritualidade maior, vamos dizer assim, a puerilidade das crenças materialistas é que são ridículas, e elas todas ruirão, porque isso está previsto justamente nos anais que estudam a transição da Terra de mundo de expiações e de provas para mundo em regeneração. A transição planetária tem como prerrogativa a mudança de paradigma, do paradigma materialista, que vai sendo deixado de lado
e o ingresso num outro paradigma, que é o paradigma da espiritualidade superior, que é justamente esse que nós buscamos. E essa será a cara do planeta regenerado de amanhã. Então, é preciso que ela seja forte, a fé, que ela seja durável, que ela não se abale com os problemas pueris ou transitórios da vida terrestre. A casa sobre a rocha. Não é construir a casa sobre a rocha. Porque se a mais ligeira dúvida surgir, Olha isso. você terá construído um edifício sobre a areia. E aqui, gente, essa figura da construção do edifício, eu que já fui construtor sei disso, é muito própria, porque quando você vai fazer qualquer construção, a primeira coisa a fazer é limpar o terreno. E o segundo ponto é escavar o terreno, porque nessa escavação você há de encontrar rocha sólida que vai ser a base da infraestrutura do seu edifício. E quando essa infraestrutura é colocada sobre rocha sólida, nada vai fazer o seu prédio cair. Exato. Ele é feito... Inclusive existe a parábola que Jesus contou, só que em vez de utilizar edifício, ele utilizou a casa. Quem constrói a casa sobre a rocha está tranquilo, porque ela está segura. Quem constrói a casa na areia, a casa vai se desfazer com as ondas, com os ventos. A areia, ela é movediça, né? Vai embora e tudo se derroga, tudo cai. E aqui ele faz essa mesma comparação. Mais singela dúvida mostra falta de alicerce nesse edifício que nós precisamos construir. Nós todos, seres humanos em evolução na face terrestre, precisamos construir o edifício da nossa espiritualização. E isso é degrau a degrau, andar a andar, mas para isso a gente tem que ter a infraestrutura própria, não é? Das fundações do nosso edifício na rocha sólida da fé em Deus. E isso sim nos dará a força de levantar esse edifício de forma constante, sabendo que os seus alicerces serão inamovíveis. E aí, gente, a gente retorna para, mais uma vez, a metodologia de Kardec e pensar qual que é a nossa rocha. Porque céus e terra passarão, mas o nome de Jesus Cristo é eterno, ele vai ser para sempre. E nós precisamos pensar dessa forma, porque quem traz as palavras de vida eterna, isso é postulado evangélico, é o Cristo. Kardec lindamente, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec não faz essa questão à toa, pessoal. Por que Kardec perguntaria o mais perfeito? Para os Espíritos responderem de uma forma bela, Jesus Cristo, porque ele é o topo. A nossa fé tem que ser construída nele, em primeiro lugar nele. E é por isso que lindamente Allan Kardec, numa assim, perfeita consonância filosófica, epistemológica, vai dizer, fora da caridade não há salvação. Porque quando Kardec fala fora da caridade não há salvação, ele está dizendo fora do mais alto postulado cristão não há salvação. Porque Kardec analisou o Evangelho e percebeu o mais alto postulado da boa nova do Cristo é a caridade. Então percebam, a nossa fé precisa ser construída acima de tudo em Jesus. Há um caso muito interessante do Chico, a respeito do qual nós conversamos no Instagram há algumas semanas, e resumidamente, um homem que chegou a Pedro Leopoldo ainda no relato do biógrafo Ramiro Gama, chegou a Pedro Leopoldo buscando Chico Xavier numa ânsia muito grande e dizendo que se ele não visse Chico Xavier, a fé dele pereceria, ele não teria mais fé. E no relato do biógrafo, quando Chico, que já estava alarmado pelo burburinho, busca o Espírito Emmanuel vira para Chico Xavier e diz, então que ele perca a fé hoje, porque a fé dele, como a nossa, tem que ser construída no nosso Senhor Jesus Cristo. E não em pessoas. E não em pessoas. O Emmanuel fala, se a fé dele está em você, é melhor ele perder essa fé hoje. Assim seja conosco. Em primeiro lugar, a nossa rocha forte
tem que ser o Cristo, a palavra do Cristo. Fora da caridade não há salvação, porque se nós seguirmos esse caminho, porque, gente, não nos enganemos, nós teremos contratempos, questões no mundo. Isso é normal. Dentro das igrejas, das missas, das casas espíritas, teremos muitas vezes dúvidas com os líderes religiosos, materiais, humanos. Isso é comum. Agora, o Cristo, esse não falha. Esse trouxe para os nossos corações a água que descedenta os nossos espíritos. Só o Cristo tem as palavras de vida eterna. A gente escuta muito dentro do movimento espírita algumas pessoas dizendo: o espiritismo não se pauta na Bíblia. É claro que se pauta, gente. Se o evangelho está na Bíblia, o grande ponto é qual que é a interpretação que o espírita tem que fazer da Bíblia. Porque se você olha para a Bíblia entendendo que acima de tudo, naqueles textos todos, considerando desde o Gênesis, desde o início da Torá, até o Apocalipse, até a Revelação, se nós considerarmos que na Bíblia a palavra do Cristo está no topo, ela é o topo, e qualquer outra palavra dentro desses muitos textos bíblicos, se qualquer outra palavra contradiz a palavra do Cristo, nós simplesmente retiramos essa outra palavra, não consideramos essa outra palavra, porque acima de tudo está o nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós seguirmos esse caminho, a nossa fé vai ser construída sobre a rocha. Se nós colocar, e isso é muito duro, gente, porque muitas vezes a gente vê certas pessoas querendo desmerecer que o evangelho não seria cristão, ou que o evangelho, ou que o espiritismo não seria cristão, ou que o espiritismo não estaria preocupado com o evangelho. Uma pessoa que coloca qualquer outro espírito antes do Cristo, ela está construindo a fé dela sobre a areia. Exatamente. Muito cuidado. Em primeiro lugar, Jesus Cristo de Nazaré. E depois, se convém com Cristo, se está dentro da proposta cristã, a gente vai admitindo os outros ensinos. Exatamente. Fora da caridade, não há salvação. E por isso mesmo, a nossa fé tem que ser mais forte do que todas as zombarias de pretensas razões, de pretensas escolas filosóficas ou científicas, ou pretensas escolas vamos dizer assim, igualitárias, socialmente falando, que apenas, exatamente, que apenas usurpam o ideal da fraternidade do seu real fundador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, para benefícios políticos, não é? Então, nós temos que combater com força, com a fé robusta, todas essas zombarias, esses sofismas da razão e todas as, vamos dizer assim, invencionices dos incrédulos, que apenas retardam o progresso espiritual dos humanos terrestres. No parágrafo seguinte, o penúltimo parágrafo, o Espírito diz: a fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Olha que coisa bonita, né? Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para que penetrem nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, a fim de lhes permitirdes ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, gente, isso é muito bonito, porque aqui ele falando que essa fé, ela é contagiosa, ela é empolgante e ela se comunica, não é? Mesmo para aqueles que não as tinham, ou mesmo para aqueles que não as desejariam ter. Exato. Então, veja bem, então nós podemos inspirar os outros a obter a fé. Através de quê? Através do nosso exemplo, através das nossas obras. As obras da fé multiplicam a fé, né? Através como ele fala aqui, pelo exemplo
Você dá o exemplo. Por exemplo, uma questão que eu observo há quase 50 anos de espiritismo é justamente a fé dos espíritas cristãos quando um parente próximo desencarna. E nós vamos, e a gente vê como é diferente, o momento de velar o morto, não é? A família geralmente está em paz. Claro, não estou dizendo que não estão tristes, eu não estou dizendo que não estão chorando, mas estão em paz. Exato. Estão tranquilos, não há desespero, não há gritaria, não há cenas dantescas de pessoas se perdendo vamos dizer assim, o rumo no momento que estão vendo ali aquele ente querido partir para o mundo espiritual. E isso, gente, podem crer, isso modifica muita gente. As pessoas ficam observando aquilo, quem não é espírita, fica, nossa, mas como que eles estão assim? Calmos. Não é? Calmos. E as orações que são feitas também, sempre com fé, que a pessoa está sendo bem recebida, o respeito, no mundo espiritual, a fé para com os mentores, exato, amigos, para com os benfeitores da vida maior, a fé para com Jesus, nosso Mestre e Senhor, que nunca nos desampara. Então o espírita, ao fazer esse testemunho de fé, eles vão inspirar a fé a outras pessoas. E eu acompanhei muito isso através do Chico Xavier, porque através da vida dele, a postura dele diante da morte, não é? Ele, no trabalho dele de psicografia, recebendo as notícias espirituais dos parentes, dos filhos para as mães ou para os pais, dos esposos e esposas para os cônjuges, não é? Ou o contrário, dos avós e avós para os respectivos netos, enfim, não importa, dos irmãos para irmãos, mas a partir do momento que ele fazia tranquilamente, em paz, aquele testemunho de fé, trazendo essas maravilhas da identificação inquestionável dos indivíduos desencarnados para os seus parentes que ficaram na Terra, modificavam aquelas famílias e muitas delas se convertiam à realidade da vida além do túmulo e passavam a ter uma aproximação com o problema da morte diferente. Passavam a aceitar mais, já não se desesperavam mais, começaram a fazer trabalhos assistenciais, creches, orfanatos, abrigos, instituições espíritas. Quantas famílias fundaram mecanismos de caridade em benefício dos sofredores apenas para cumprir a lembrança que o seu parente querido havia escrito para elas através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Então isso tudo mostra que é de fato empolgante e contagiante a fé sincera, como foi a fé sincera de Chico Xavier na espiritualidade maior e, sobretudo, a fé dele em Jesus Cristo, nosso Senhor, em Maria Santíssima, nossa Mãe querida, e, acima de tudo, em Deus. Pessoal, a gente teve uma conversa muito interessante na segunda, justamente sobre essa primeira frase aqui, a fé sincera é empolgante e contagiosa. Uma amiga, Giovannini, ela, muito empolgada com a reunião e com o assunto sobre o qual nós estávamos conversando, falou assim: o espiritismo, ele não é proselitista, mas ele é tão maravilhoso que dá vontade de ser proselitista. Ele é tão maravilhoso que dá vontade de chamar as pessoas para ter essa maravilha na vida também. E de fato, pelo exemplo, como o Espírito está colocando aqui, a gente consegue trazer um nível de divulgação muito profundo, essa boa nova espírita cristã. E o que o Geraldinho estava falando aqui, gente, isso é muito importante dentro desse tema. E o exemplo que ele deu eu achei muito elucidativo, porque, percebam, o momento da morte é um momento em que muitas dúvidas são iniciadas.
e principalmente, e aí eu estou falando isso com todo respeito às outras religiões cristãs, as outras perspectivas espiritualistas cristãs, mas um ponto que o Espiritismo afirma categoricamente e que faz toda a diferença, quando ele falou, eu me lembrei, é a questão 150 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se o espírito, se a alma desencarnada mantém, o espírito encarnado, a alma, se o espírito, após o desencarne, mantém a sua individualidade. Isso, gente, para manter a calma na hora da morte faz toda a diferença, porque não se enganem. Uma proposta cristã que diz para você que a sua mãe não vai mais ser sua mãe porque ela vai estar num céu, com todo respeito, tá, gente? Mas porque ela vai estar num céu contemplando a Deus e ela não vai se lembrar de você como ela, no sentido de ela não vai ser ela. Ou seja, se ela não vai ser ela deixou de existir em algum nível. Isso é desesperador. Então, para quem fica. Para quem fica. Então, e também para quem vai. E também para quem vai, porque se eu não sou mais eu, percebam, gente, e por que Kardec explicou tanto e trouxe tantas advertências no sentido do panteísmo. Se eu, ao desencarnar, continuo sendo imortal, mas eu não sou mais eu, se eu me uno a um todo, ou se eu, ainda numa individualidade, não sou mais eu, não vou reconhecer os meus, e nessa eternidade ou nessa vida com Deus eu vou viver contemplando, em algum nível eu e os meus já estamos separados no desencarne. E a proposta do próprio Cristo, quando a gente lê o Evangelho com atenção, é outra. Porque se a gente analisa rapidamente, por exemplo, a parábola do rico e o Lázaro, é o Cristo falando. O rico desencarnou, o Lázaro desencarnou e eles continuavam com a própria individualidade a ponto de um reconhecer o outro, de um falar sobre o outro. Porque a gente tem lá, com a palavra do Cristo, o rico pedindo para que o Lázaro molhasse o dedo molhasse a ponta do dedo na água para poder refrescá-lo naquela agonia em que ele se encontrava. Então percebam, um postulado do Livro dos Espíritos, questão 150, que traz a beleza de que nós todos manteremos a nossa individualidade. Isso já muda totalmente esse contexto que o Geraldinho colocou, no momento de você se separar materialmente porque um ente que você ama faleceu e desencarnou. E mesmo porque nós temos o outro lado, né? Sabendo nós que nossas famílias já tiveram vários entes queridos que desencarnaram antes daquele que está desencarnando. Exatamente. Então, vamos supor, na minha família, quando minha mãe e meu pai desencarnaram, nós já sabíamos que os pais dele já tinham desencarnado, que os tios dele já tinham desencarnado. No caso de minha mãe, a família é muito grande, não é? Então, espírita. Então, era uma bênção a gente pensar que ela estava desencarnando, mas ao mesmo tempo, além da despedida para conosco na Terra, havia a festa espiritual do reencontro dela com meu avô Vladimir, por exemplo, que ela amava tanto, com a mãe dela, a avó Carmen, que ela amava tanto, com os tios queridos que foram, não é, antes dela, como o tio Zeca, o tio Walter, a tia Nair, tia Wanda e outros, e primos, quer dizer, uma vasta rede de solidariedade, de carinho, de amor fraternal e amigo e amizade, que certamente tia Adélia, por exemplo, que gostava muito dela, que certamente vão fazer a diferença quando a pessoa vai ponderar que aquele que está partindo está tendo também as suas alegrias. E eu tenho direito... Quando a gente movimenta muitas mãos, o Instagram pensa que a gente está querendo dar algum comando, mas eu acho que vocês estão vendo aí a gente corretamente e a gente está, acho que online normalmente até está subindo aí coração, então acho que está tudo certo. Só quero fazer um comentário sobre isso que o Geraldinho falou. Quem diz isso que o Geraldinho falou é o próprio Cristo. Enquanto ele estava falando, eu estava pensando, leiam o versículo 9 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas. A promessa do Cristo, disso que ele está colocando aqui. De que aqueles que nós amamos, de que os nossos entes amados nos receberão nas moradas celestiais, no tabernáculo eterno, como é uma tradução de que eu gosto muito. E aí, né, o Jesus traz essa promessa mesmo para nós no contexto de granjeai amigos. Então, leiam com calma o capítulo 16 do Evangelho de Lucas na íntegra, mas leiam a partir do versículo 9, que vocês vão ver essa realidade de que ele está discorrendo aqui. Exato.
E essa realidade é bastante consoladora. É muito consoladora. E nós, espíritas cristãos, sabemos disso, não é? Porque é o que nos vem à mente Exato. durante a partida, é o que me veio à mente durante a partida de minha mãe querida. Bom, no último parágrafo, então, o espírito de José, espírito protetor, que nós sabemos ser, por informação de Chico Xavier, o nosso querido irmão José Barnabé, e também José de Anchieta, né? Deu na cidade de Bordeaux, em 1862, em França, para Allan Kardec. Tende, pois, a fé em tudo que ela contém de belo e de bom, em sua pureza e em sua racionalidade. Aliás, aqui está uma alusão direta àquilo que Kardec havia posto na abertura da sua obra, né, da codificação espírita, uma que das bandeiras. A fé verdadeira só é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então tem que ter a pureza e a racionalidade. E por isso ele completa: não admitais a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Nossa. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, aí em relação aos espíritos benfeitores, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Então, e é maravilhoso, né? Aliás, essa é uma das páginas mais lindas do Evangelho segundo o Espiritismo. O irmão José é sempre emocionando. Emocionando a gente. E realmente a gente, como espírita cristão, nós não podemos ter fé cega. Exato. Ora, para não ter a fé cega, eu preciso estudar, eu preciso compreender, eu preciso buscar o entendimento dos postulados e dos princípios fundamentais da doutrina dos espíritos. Eu preciso buscar um centro ou um grupo espírita afim, onde eu possa encontrar almas afins, uma casa, não é? Uma casa determinada, que tem um programa de estudos sistematizados da doutrina espírita, de forma clara, de forma ampla, responsável, que tenham grupos de estudos, por exemplo, das obras de Kardec, das obras de Chico Xavier, para que a gente possa exercitar a nossa razão, exatamente, o nosso entendimento. Exatamente. E a partir disso, despertar em nós a nossa humanidade. Exato. Que a humanidade vem depois da razão. Depois do raciocínio vem o amor fraterno, que é o nosso objetivo, né? Então, nós temos que buscar sim compreender. Não podemos ter fé cega. Veja bem que o João Evangelista, há 2000 anos, já escrevera numa de suas cartas: discernir todos os espíritos. Importantíssimo. E provai se os espíritos procedem de Deus. Veja bem, ele já estava nos orientando, depois ele vai ser Allan Kardec, vai ser Chico Xavier, que nós precisamos não acreditar nas manifestações mediúnicas de cara, não. Vamos ouvi-las, vamos passá-las pelo crivo da verdade, pelo crivo da bondade, pelo crivo da utilidade. Exato. E aí sim a gente vai ter uma análise mais profunda daquilo que foi revelado pelos espíritos através desse ou daquele médium. Vamos colocá-lo à prova, não é? E a partir daí aquela informação, ela é verdadeira? Muito bom. Passou no primeiro crivo, ela é boa, ela inspira bons sentimentos? Ótimo, passou no segundo crivo. E ela é útil, ela vai ter utilidade para nós? Então, passando nesses 3 crivos,
aí sim a gente pode admiti-la no sentido de revelação, e a partir daí vamos enxergar novos horizontes e buscar novos conhecimentos, não é? É interessante que o Espírito fala aqui que é essencial amar a Deus, mas saber por que o amamos. Confiar nas promessas de Deus, mas saber por que nós confiamos. E isso só se faz pelo raciocínio, pela razão. E principalmente pela ação no bem. Porque à medida que você pratica o que você aprendeu, você acaba sentindo as verdades espirituais através de processos sutilíssimos que nos inspiram a amar. Esse final, gente, é muito interessante e muito profundo, como o Geraldinho está pontuando. Percebam que interessante é quando esse Espírito nos traz uma advertência relativamente ao utilitarismo. Olha o que ele diz: segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim e dos meios. E o que a gente vê na história do cristianismo é, infelizmente, o contrário. Espíritos encarnados que compreenderam assim: os fins justificam os meios. Vamos pensar assim, um exemplo, noite de São Bartolomeu, a gente vai fazer essa matança, o meio é ruim, mas lá na frente vai ter uma finalidade que vai justificar esse meio ruim que nós utilizamos. E ele está chamando a nossa atenção: prestemos atenção nos conselhos dos Espíritos, no fim e no meio. Então, isso é importante para nós pensarmos o que Jesus propõe. Vamos fazer um recorte a respeito do qual nós já conversamos. Vale a pena um médium se afastar da mediunidade cristã para atingir um fim, por exemplo, de ficar famoso e chegar a mais pessoas? Não vale. Porque ele não pode esquecer do próprio amor e perder a alma dele. A mesma coisa. Vale a pena cobrar pela mediunidade? No sentido assim, eu invento um subterfúgio teórico, eu começo a cobrar, mas o fim vai justificar o meio, porque eu vou estar fazendo um bem, por isso, eu vou divulgar a minha obra de caridade, porque eu vou ter essa ideia utilitarista de que os fins justificam os meios. Então, eu vou sim. Jesus fala categoricamente no Evangelho de Mateus que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita deu. Mas eu vou sim filmar a minha obra de caridade porque eu penso que eu me afasto desse postulado cristão para atingir mais pessoas, para tocar o coração de mais pessoas. E vejam a beleza dessa mensagem do irmão José, quando ele diz para nós, o que ele está dizendo basicamente é: sempre estejam seguindo os postulados cristãos. Como o Geraldinho colocou, olha a beleza desse espírito de João Evangelista, desde há mais de 2000 anos, traçando metodologia, discernir os espíritos. Depois ele volta como Allan Kardec e traça uma metodologia mais complexa, com mais critérios. Vejam a beleza disso, gente. Kardec diz para todos nós categoricamente: é melhor repelir algumas verdades do que deixar uma mentira passar. Veja o nível de critério desse homem, de literalmente garimpar para nós acharmos um diamante e colocarmos esse diamante como postulado da doutrina. E a gente vê mensagens como esta maravilhosa mensagem que traz alento e esperança para os nossos corações e que nos chama a um caminho de responsabilidade e de disciplina. E como Chico Xavier, na vida seguinte, ele vem demonstrar a falou. Mediunidade com Jesus. Exatamente, a mediunidade vivida cristamente. Numa explosão mediúnica. Com tanto fruto quase dessa árvore. 550 livros. Olha a beleza disso. Mas como você colocou no início da sua fala, desde sempre esse Espírito está mostrando para nós método, está mostrando diretriz, disciplina. Ele está ensinando como é que nós, que historicamente tocamos a espiritualidade com mãos tão materialistas, devemos mudar o nosso ponto de vista. Percebam como, dos 4 evangelhos, o não sinótico é o de João Evangelista, onde nós temos revelações maravilhosas relatadas por João da boca do próprio Cristo. Deus é Espírito e Ele busca aqueles que o adorarão em Espírito e em verdade. Então a gente só pode agradecer a esse Espírito que nós conhecemos na última encarnação como Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, porque literalmente está trabalhando muito, há muito tempo, para tentar de algum modo auxiliar o nosso processo de redenção espiritual e mostrar um caminho que para nossa mediocridade seja um pouco mais inteligível, um pouco mais palatável, e nos passos desse grande missionário de Deus,
E aí usando a definição da questão 622 de espíritos superiores, nos passos desse grande missionário de Deus a gente segue confiante, firme e sabendo que a gente vai chegar ao seio do amor verdadeiro e para dias muito mais felizes e muito melhores. Exatamente. Lembrando que no último dia 8 de julho, ele completou 98 anos de início de sua tarefa mediúnica com Jesus e o Espiritismo. Que maravilha. Já chegando aos 550 livros publicados de sua mediunidade gloriosa. Quanto fruto, hein, gente? Essa árvore abençoada. E o homem que demonstrou a fé nas obras, né? E no proceder, desde a sua tenra mocidade. É uma beleza. Nós vamos agora encerrar o nosso culto do Evangelho, que é o de número 129. 129. Com muita alegria, sentimos aqui esse ambiente de alegria que nos uniu a todos vocês em seus respectivos lares, pedindo a Jesus que nos abençoe mais uma vez nesta oportunidade. Lembrando que todos devemos agora nos preparar para a fluidificação de nossas águas e também a presença dos amigos espirituais através do passe que porventura estejamos necessitados de receber. Isso. Bom, pessoal, então a gente, como sempre, diz para todo mundo, a nossa live aqui do culto fica salva aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. E para a gente finalizar este culto abençoado, maravilhoso de número 129, Geraldinho vai trazer a nossa prece final. Aliás, um detalhe, né, que eu estava observando aqui. Esse é o culto que completa os 2/3 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Olha aqui. Olha, é verdade. Nós já fizemos 67% do Evangelho. Portanto, 2/3 cumpridos, mais 1/3 a seguir. E vamos em frente, que depois tem revista espírita, tem muito caminho pela frente. Muita coisa para estudar. Mas com muita alegria e com a presença de vocês, a gente vai em frente. Amém. Que Jesus nos abençoe, Mestre amado e querido. Nas lides de nossa vida aqui na terra, nós te buscamos, Senhor. Queremos sentir de novo o teu sublime amor, o teu sublime carinho em nossas vidas, às vezes em desalinho. É aquela força que nos renova, que nos faz vencer a prova, afastando-nos da ilusão. Mestre, aqui está o nosso coração, que te ofertamos verdadeiramente, com nossa alegria e com nossa humildade, na certeza de que tua excelsa bondade traz-nos alento e luz à mente. Mestre querido e adorado, tu és vida e luz em nossas vidas. Renova a paisagem das nossas lidas para o teu amor alcandorado. Mestre e Senhor, divino escultor de nossas almas, de nossas mentes, para nós, Senhor, estamos contentes a ofertar-te o nosso coração. E assim, Senhor, assim seja. No altar de nossos corações, a tua ideal igreja, no hino de nossas emoções. Para sempre, Senhor. Pai, irmão maior de todo amor.
Que assim seja. Graças a Deus, pessoal. Tchau, pessoal. A gente se Até a encontra na próxima. semana que vem, tá bom? Um beijo.